Olá, legal que você está aí. Física, professor Elton. Tem dado uma olhadinha nas aulas passadas, MRU, gráficos de MRU? Muito importante. Na aula de hoje, nessa aula, nós veremos o movimento retilíneo uniformemente variado. Afinal de contas, como a gente já vai ver nos slides, na grande maioria dos movimentos que nós observamos na natureza, as velocidades não são constantes. Um carro, por exemplo, quando vê um sinal ficar vermelho, ele precisa retardar o movimento e parar. Após a abertura do sinal, ele precisa sair da velocidade inicial igual a zero, ele está em repouso, e começar a se movimentar e adquirir certas velocidades. Então as velocidades precisam variar. Então é isso que a gente vai... E variam efetivamente, por ação de forças. Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na dinâmica. E a gente vai então, na aula de hoje, analisar essa situação. Analisar os movimentos que se dão com velocidades que variam. Certo? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha lá. Então, física, vamos dar uma olhada aqui. Ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Nós abreviamos chamando de MRUV. Aí você está vendo um foguete que com certeza tem sua velocidade variando enormemente. Se ele não adquirir a velocidade correta para a órbita para a qual o ônibus espacial precisa ir, ele não chegaria no espaço, né? Só lembrando que o ônibus espacial já é relíquia, ele não voa mais, já foram todos eles aposentados, mas de qualquer maneira a foto sempre vai ser muito bela, não é isso? Então o ônibus espacial sendo lançado é um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado. Claro que esse retilíneo é num trecho pequeno, claro que depois ele começa a fazer manobras e começa a fazer algumas curvas e tudo mais. Mas num certo momento, da base de lançamento até alguns poucos metros, ou talvez até vários metros, talvez um quilômetro assim, você possa considerar um movimento retilíneo, tá certo? Tudo bem? De qualquer forma, vale a foto, né? Então é exatamente como eu disse para vocês, apesar de ocorrerem MRUs na natureza, a maioria dos movimentos se dá com velocidade variável. As velocidades vão necessariamente variar em algum momento, certo? Então a gente também vai analisar esse tipo de movimento. Então o movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chama de MRUV, a velocidade varia de maneira uniforme. O que é variar de maneira uniforme? Lembra daquele lance da PA, uma coisa assim? Né? Então a velocidade vai variar de 2 em 2, de 3 em 3, no caso de ele estar acelerado. Ou a velocidade vai variar de menos 2 em menos 2, em menos 5, no caso dos movimentos retardados, por exemplo. Certo? Então a velocidade vai aumentar ou vai diminuir, mas não vai ser pulando números, uma coisa aleatória. A velocidade é 1, de repente a velocidade é 5, de repente a velocidade é 2, de repente a velocidade é 10. Não é isso. A velocidade vai variar de maneira uniforme, de 2 em 2, de 3 em 3, de menos 5, de menos 10 em menos 10 e assim vai, certo? Então, isso, claro, obviamente no mesmo intervalo de tempo, tá ok? Mas vai ser uma variação uniforme. Tranquilo? Volta lá. A taxa de variação da velocidade na unidade de tempo é chamada de aceleração. Opa, então a aceleração, ela mede para a gente essa taxa de variação da velocidade. Tá ok? A gente já vai discutir isso mais a fundo. Mas quem vai medir a taxa na qual a velocidade varia no tempo é a grandeza física chamada aceleração. Tranquilo, gente? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa tal de aceleração, aceleração escalar média. Quando eu falo escalar, gente, eu estou me preocupando com os valores da aceleração. Eu não estou preocupado ainda com a questão vetorial da aceleração. A aceleração, na verdade, é um vetor, certo? Mas a gente vai analisar as questões vetoriais nas próximas aulas. Então, quando aparece escalar, é como se eu estivesse dizendo para você assim, olha, me interessa o valor dela aplicado na equação e vamos ver o que ela promove sobre esse movimento. Quando a gente estudar vetor, a gente vai ver que a direção e o sentido de aplicação dessa aceleração, que vai ser sempre paralela à força aplicada sobre o móvel, vai ser importante. Quando a gente falar de vetor, a direção e o sentido passa a ter uma importância bastante grande, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá ok? Tudo bem? Então a ideia de escalar estou preocupado com o valor da aceleração. Por exemplo, quanto ela vale. Tudo bem? Então a aceleração escalar média é a razão entre a variação da velocidade. Lembrem que agora a velocidade varia. Eu falei tanto, né, de velocidade constante com vocês nas aulas de MRU. Então cuidado agora. Vamos trocar, vamos analisar que a situação agora mudou. A velocidade agora vai variar. Então a razão, quando eu falo razão, eu estou falando de uma divisão, não é isso? Então a razão, a divisão entre a variação da velocidade e do intervalo de tempo mostra para a gente o valor dessa aceleração, tá ok? Então, olha como é que é a equação. A equação da aceleração média vai ser a variação da velocidade
que ocorreu no móvel dividido pelo tempo que levou para ocorrer essa variação, certo? Então, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo vai me dar a aceleração. Você pode pensar assim, poxa, essa equação lembra bastante aquela S menos S0, né? Delta S, delta... Lembra, só cuidado, que agora não é mais delta S, agora é delta V. A gente não está mais olhando só para a variação da posição, a gente está olhando para a variação da velocidade agora para aferir o valor da aceleração, tá ok? A velocidade agora varia, tudo bem? Vamos adiante? Então tá aqui, delta V sobre delta T. Então o que é delta? Lembra? Delta, uma variação. Como é que a gente mede variações em física? Final menos inicial. Então delta V vai ser V final menos o V inicial. E o delta T? T menos T0. Tá ok? Então a unidade no sistema internacional vai ser o metro por segundo ao quadrado. Eu não fiz essa conta aqui, mas se você pensar assim, ó, metro por segundo dividido por segundo, da onde que veio esse metro por segundo? Do delta V. Da onde veio esse segundo? Veio do tempo. Se você fizer essa continha, repete o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, vamos fazer, não custa? Olha aqui, ó, metro por segundo dividido por segundo, certo? Repete o primeiro, metro por segundo, e multiplica pelo segundo invertido, vai ficar 1 sobre S. Quanto que dá isso? Metro vezes 1 dá metro, dividido por segundo vezes segundo ao quadrado. Então, por causa da razão entre as unidades de ΔV e de ΔT, a unidade da aceleração é um pouco diferente, né? É metro por segundo ao quadrado, tá certo? Esse quadrado vem do produto S, né? Aqui, ó, desse produto S vezes S que tem ali, ó. Tá certo? Então a unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado, da variação da velocidade é uma variação de velocidade, metro por segundo, e de intervalo de tempo é dado em segundo no sistema internacional. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem essa questão de unidade? Metro por segundo dividido por segundo. Repete a primeira fração, multiplica pela segunda invertida, você tem metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Se você ficar pensando no metro por segundo ao quadrado, às vezes a gente tem dificuldade de interpretar. Puxa, mas o que quer dizer uma velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado? Desculpa, eu falei velocidade. O que quer dizer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Poxa, se você ficar pensando muito no metro por segundo ao quadrado, a gente tem a sensação de não estou entendendo esse negócio. Agora, se você pensar que o metro por segundo ao quadrado veio do metro por segundo, fica mais fácil. Quer ver? Ó, vamos imaginar... Deixa eu abrir um espacinho aqui para a gente discutir isso, que acho que vai ficar mais fácil. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Eu vou abrir um espacinho aqui. Ó. Tudo bem? Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos imaginar uma aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo. Você já sabe que metro por segundo a cada segundo é 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos pensar um pouquinho. A cada segundo que passa no meu relógio, a velocidade aumenta de 2 unidades, de 2 metros por segundo. Entendeu a ideia? Então, quando a gente pensa metro por segundo ao quadrado, às vezes pode eventualmente ficar aquela sensação do tipo, não sei se eu estou entendendo esse negócio. Metro por segundo ao quadrado, o que é isso? Mas pense no metro por segundo a cada segundo. Então, se eu digo, olha, a aceleração daquele móvel é de 2 metros por segundo ao quadrado, você vai pensar assim, opa, é 2 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo que passa no meu relógio, a velocidade saiu de um valor e é 2 vezes mais. Então, se era 0, passou 1 segundo. Foi para quanto? 2. Passou mais 1 segundo, 4, mais 1 segundo, 6, mais 1 segundo, 8 e assim vai. Então repare que a velocidade está aumentando, o móvel está acelerado nesse caso. Tá claro? Legal, né? Bacana. Pensar em unidades é bastante importante, eu espero ter conseguido mostrar para vocês isso lá nas primeiras aulas. A gente ficou 2, 3 aulas falando de unidade, tá ok? Joia? Vamos lá, adiante. Assim como nós tínhamos a equação horária das posições lá no MRU, a gente também vai ter as equações horárias aqui do MRU-V. Então vamos começar pela equação horária das velocidades. Então vamos dar uma olhada para a equação horária das velocidades. Como a aceleração ela é constante, né? A aceleração é constante. Por que é constante? Porque como a variação da velocidade vai ser uniforme, lembra que a gente discutiu isso agora há pouco? A variação da velocidade vai ser uniforme. Ora, mas quem mede a variação da velocidade é a aceleração. Então a aceleração tem um valor fixo. Quem é constante no MRU-V é a aceleração. Lembra que lá no MRU era a velocidade que era constante e o S é que variava uniformemente. Aqui no MRU-V, a aceleração é que é constante e a velocidade é que varia uniformemente. Tá claro? E o S vai variar de um jeito bem especial, você já vai ver essa equação, eu tenho certeza que até você lembra, tá ok? Então, voltando para cá, ó. Equação horária das velocidades. Então, como a aceleração é constante, eu posso dizer que a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais, certo? Então, eu não vou mais ficar escrevendo aquele M de média, vamos pensar em A de aceleração. É ΔV sobre ΔT.
que é ΔV? V menos V0. O que é ΔT? T menos T0. Eu vou pensar no T0 igual a zero. Lembra dessa discussão? Eu vou começar a estudar o movimento, eu vou zerar o cronômetro, tá? Então o tempo inicial é igual a zero. Traz esse tempo inicial igual a zero para cá e você tem que a aceleração é igual a V menos V0 dividido por T. T menos zero é T. Esse T que está aqui passa se multiplicando, então eu tenho AT ali. Da onde que veio aquele T, professor? Ele estava aqui embaixo dividindo, eu passei ele multiplicando. Tudo bem? Então ficou AT, que é igual a V menos V0, que já estava lá do outro lado, naquele membro, no segundo membro. E esse menos V0 que eu tenho aqui, eu vou passar para lá somando. Então esse V ficou isolado sozinho aqui, V0 que passou para lá somando, e o mais AT que tinha lá. Então eu ganhei uma equação bem importante, que é a equaçãozinha horária, porque depende do tempo, das velocidades. Eu ressalto ela aqui bacana, ó, V igual a V0 mais AT. Né? Então, a equação horária, porque depende do tempo, e das velocidades, porque eu tenho a velocidade final. Professor, essa equação lembra o S igual a S0 mais VT. Verdade, lembra, a estrutura matemática. Fisicamente não, né? Fisicamente é outra coisa. Uma coisa é posição, outra coisa é velocidade, e então não tem muita semelhança física, mas matemática total. Então você lembra que é uma equação no primeiro grau, você já pode começar a imaginar como é que são os gráficos da velocidade pelo tempo. Veja quanta coisa importante você pode começar a pensar se você conhece a estrutura matemática. Tá ok? Então, V é a velocidade final, velocidade dada em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial, né? A velocidade que o móvel tinha quando você começou a estudar o movimento, em metros por segundo. A aceleração a gente já viu, metros por segundo ao quadrado. E o tempo, eu esqueci de colocar o Szinho ali, ó, mas o tempo dado em segundos. Tudo bem? Equação horária das velocidades. Legal, né? Vamos adiante? Equação horária das posições, essa tem como também demonstrar, tem uma saidinha legal para mostrar, mas eu preferi trazer assim, já que é uma aula de revisão. Né? Então, a equação horária das posições do movimento retilíneo uniforme, ela tem esse aspecto aqui. Repare que esse pedacinho aqui, ó, você já conhece. Esse pedaço você já conhece, lembra o sorvete. A equação horária das posições do MRU. Com a diferença que aqui você tem um V0 e não só o V. Afinal de contas, agora a velocidade vai variar. Então, ali é V0, tá? A velocidade que você tinha no início. E o que você ganha a mais na equação para caracterizar o MRUV? Você ganha uma estrutura aqui que tem a aceleração, né? Porque afinal de contas agora você tem aceleração no movimento. E essa aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Como você tem o tempo agora num dos termos, né? Num dos membros aí da equação elevado ao quadrado, essa obviamente é uma equação do segundo grau. Isso depois vai ser importante na análise gráfica que a gente vai fazer na próxima aula. Tá ok? Tudo bem? Então essa já estou adiantando aqui para vocês, essa é uma equação do segundo grau, e eu lembro que você lembra de gráficos de segundo grau, né? De equações de segundo grau. Lembra como é que é? O que gera? Lembra? Faz assim, parábola, ou voltada para cima ou voltada para baixo. Né? Isso vai ser importante para a gente também. Tranquilo? Vamos lá. S, então, é a posição final dada em metros. S0 é a posição inicial também dada em metros. São posições, são espaços ocupados pelo móvel. V0 é a velocidade inicial dada em metros por segundo. Tempo em segundo. E a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, essas são as grandezas que compõem essa equação. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Algumas pessoas brincam dizendo que é a equação do sorvetão daí, né? Tá? Cuidado. Se você embaralhar, claro que a palavra não é essa, é só para brincar um pouquinho, matematicamente essas duas equações, se você resolver o sistema, né? Se você perguntar lá para o Coruja, para o Roberto, o que eu faço com isso aqui? Resolva o sistema. Então, se você resolver esse sistema, isolando T nessa equação e substituindo ele aqui, e daí tem alguns algebrismos, tem alguns passinhos de matemática básica para fazer, você vai acabar ganhando uma equação que não depende do tempo. Afinal de contas, você eliminou tempo, né? Porque você isolou essa equação no tempo e substituiu aqui no lugar do tempo da outra, o tempo some na equação. E você acaba ganhando essa equação aqui. Então, se você fizer resolver o sistema dessas duas equações horárias, olha que bacana. Se você resolver o sistema dessas duas equações horárias, você vai acabar ganhando uma equação que não é horária, porque você eliminou o tempo. E essa equação é famosa, conhecida como equação de Torricelli, e ela não depende do tempo, tá ok? Então ela não é uma equação horária. A velocidade final do trecho do móvel que você está estudando, a velocidade final dele, elevado ao quadrado, é igual à velocidade inicial elevada ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔS, tá ok? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Tudo bem, gente? Então, essas 3 equações são as 3 equações extremamente importantes
para quem estuda o movimento retilíneo uniformemente variado. Se você souber lidar com essas três equações e os gráficos gerados a partir das equações horárias, você vai dominar esse assunto, tenho certeza, e pode aparecer no Enem gráficos desse tipo que você vai ter sucesso, tá ok? Vamos dar uma olhadinha? Adiante? Vamos dar uma olhadinha em outras situações, não é? Quando é que eu digo que o movimento é acelerado? Quando eu percebo que nos mesmos intervalos de tempo, eu tenho o móvel, nesse caso esse corredor, percorrendo espaços cada vez, ou adquirindo deslocamentos cada vez maiores, não é isso? Repare aqui o primeiro ΔS, repare o segundo ΔS, repare o terceiro ΔS. Então ele está conseguindo, no mesmo intervalo de tempo, caminhar mais, correr mais, vamos dizer assim, certo? Se a velocidade dele é positiva, a aceleração também será positiva, né? Nesse caso, para o movimento ser acelerado. Se a velocidade for positiva, a aceleração deverá necessariamente ser positiva também. Isso caracteriza o movimento acelerado. Gente, veja só, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Quando que o movimento é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração, as duas são positivas. Ou quando a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Ou seja, quando que se tem um movimento acelerado? Quando que se tem um movimento onde a velocidade está aumentando em módulo? Quando VEA devem ter necessariamente sinais iguais. Então, quando que o movimento é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, sabe? Porque às vezes, eu já discuti isso com você agora há pouco, às vezes a gente fica com a sensação de que a velocidade negativa caracteriza um movimento que se dá freando. Não, gente. A velocidade negativa é só para indicar que o móvel está andando no sentido negativo da trajetória. Lembra das aulas passadas? Agora, quando que um móvel está acelerado? Quando V e A tem o mesmo sinal. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Tá ok? Você pode ir lá para a equação V igual a V0 mais AT, que você vai perceber que isso acontece. Tá ok? Tudo bem? Voltando. Quando que o movimento é retardado? Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Ou quando temos velocidade negativa e a aceleração positiva. Ou seja, quando a velocidade e a aceleração, quando V e A, têm sinais contrários. Tudo bem? Vamos dar um sobrevoo nisso aqui de novo, rapidinho? Quando que o movimento é acelerado? Quando velocidade e aceleração têm sinais iguais. Quando que o movimento é retardado? Quando velocidade e aceleração têm sinais contrários. Você percebe no desenho que ele está retardando o movimento? Olha o tanto que ele andou nesse primeiro trecho, nesse intervalo de tempo ΔT. Olha o tanto que ele andou agora no mesmo intervalo de tempo. Ele andou menos. Por que ele andou menos? Porque a velocidade dele está diminuindo. Então ele andou menos. E, mesmo intervalo de tempo, ele andou menos ainda. Então ele realmente está retardando o movimento. Retardar é sinônimo de frear, tá, gente? Mas é legal falar retardando, tá bom? Porque ele está freando, ele está retardando o movimento. Tranquilo? E aqui, para a gente ir para os exercícios, é uma equação que vale, mas tome cuidado. Isso que eu estou mostrando para vocês só vale quando a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Ou seja, só vale para trechos onde a aceleração é constante mesmo. Onde a aceleração é constante, certo? Você pode determinar a velocidade média, veja, você pode determinar a velocidade média fazendo a soma das duas velocidades, né? A primeira e a última velocidade, seria a inicial e a final, dividido por 2. Então, cuidado, quando a aceleração é constante, essa equaçãozinha vale e a velocidade média é V1 mais V2 sobre 2, ou seja, uma média aritmética das velocidades inicial e final, né? Tá ok? Cuidado, você não vai somar todas as velocidades que você teve acesso no movimento, na verdade são infinitas quando ele está variando, mas de qualquer maneira ele pode sugerir algumas, não é somar todas e dividir pelo número, não. Você pega a inicial mais a final, divide por 2, certo? E aí você determinou a velocidade média. Cuidado, você não é a aceleração média, é a velocidade média do movimento naquele trecho. Tudo bem? Tranquilo? Mais uma equação que eventualmente é importante. Tranquilo? Tudo bem até aí? Entendeu? Só quando a aceleração é constante que vale aquele jeito diferente de calcular a velocidade média. Tem uma prova matemática, não é tão difícil de fazer, que mostra que aquela equação é válida. Pega a primeira velocidade, soma com a última, divide por 2 e você tem a velocidade média naquele trecho que foi acelerado. O móvel exibiu várias velocidades diferentes.
certo? Porque ele estava acelerando ou retardando. Você pega a primeira e a segunda, divide por 2, você tem a velocidade média, se a taxa de variação da velocidade for constante, ou seja, se a aceleração for constante. Tudo bem? Vamos fazer exercício? Vamos lá? Dá uma olhadinha lá então. Vamos lá. Primeiro exercício. A tabela abaixo contém valores da velocidade escalar de uma partícula deslocando-se em linha reta em função do tempo. Então é um movimento retilíneo realmente. O que a gente vê na tabela? A velocidade em metros por segundo variando. Ó. Ela vai de 2 até 10 nessa tabela. E embaixo, na segunda linha, os tempos, que vão de 0 até 8 segundos, certo? Então eu tenho a velocidade variando em relação ao tempo. É isso que eu tenho. Aí ele diz o seguinte, a aceleração escalar constante da partícula no intervalo de tempo considerado em metros por segundo igual a... Ó, ele quer que a gente calcule a aceleração. É isso que ele está perguntando. Qual é o valor da aceleração, certo? Entenderam a pergunta? Ele deu uma tabela, onde eu vejo a velocidade variando no tempo, e ele pergunta, então qual é a aceleração desse movimento? Tá ok? Vamos adiante. Eu reproduzi a tabela para a gente conseguir ficar olhando ali o que a gente faz. Eu lembro que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então eu preciso de uma velocidade final e uma velocidade inicial. Eu poderia escolher quaisquer 2 pontos, gente. Não precisa pegar os que eu peguei aqui. Depois você pode fazer de novo esse exercício pegando quaisquer 2 pontos. Você podia pegar o primeiro e o último, o primeiro e o terceiro, tanto faz. Eu peguei os 2 primeiros, tá? Eu peguei esses aqui, ó. Eu peguei esses 2 aqui. Depois faça com outros pontos. Você pode pegar, não precisa pegar o primeiro, você pode pegar esse aqui e esse aqui, né, os 2 últimos. Faça do jeito que você quiser, você vai ver que você vai encontrar sempre o mesmo valor. Afinal de contas, a taxa de variação dessa velocidade é constante, tá ok? Então vai lá. E o que eu vou colocar no V final? V final para mim é 4. Né? É a maior velocidade dos 2 valores dos 2 trechinhos que eu peguei. Então tá lá, 4. Coloquei aqui, ó, 4. Qual é a velocidade inicial do trecho que eu peguei? 2. Então 2 está lá. Qual é o tempo final do trecho da tabela que eu peguei? 2. Então, coloquei 2 aqui. E o tempo inicial é 0. 0. 4 menos 2, 2. 2 menos 0, 2. Então, a aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Interpreta para mim isso. O que quer dizer 1 metro por segundo ao quadrado? Ora, quer dizer 1 metro por segundo dividido por segundo, não é isso? Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade varia de 1 metro por segundo. É verdade isso, né? Porque olha aqui, ó, se variou de 0, vamos olhar o primeiro trecho, ó, o tempo variou de 0 para 2, a aceleração passou de 2 para 3 para 4, não é isso? Porque ela varia 1 para cada segundo. Como passou 2 segundos, a aceleração vai variar, a velocidade vai variar de 2 unidades. De 4 ela foi para... De 2 ela foi para 4, melhor dizendo. Depois, se você olhar aqui, ó, de 6 para 8, quanto tempo passou? Passou 2 segundos. Ora, vai variar os mesmos 2 metros por segundo a velocidade, porque a taxa de variação é constante. Então foi de 8 para 10. Variou também de 2 metros por segundo. Tranquilo? Entendeu? Bacana, né? Que devagarinho a gente vai pegando, a gente vai entendendo o que essa aceleração está querendo dizer para a gente. A aceleração é a taxa na qual a velocidade varia na unidade de tempo. Vou repetir. A aceleração indica qual é a taxa de variação da velocidade no tempo. É igual a pagar a prestação. É igual a pagar a prestação. Quando a gente compra uma coisa pagando prestação, não passa um mês, tem que ir lá pagar? Então imagine que a tua prestação seja de R$100. Você sai da loja, não pagou nada. Você só vai pagar daqui um mês. Passou um mês, você tem que ir lá dar 100zão. Passou outro mês, você vai dar 100zão. Passou outro mês, você vai lá e dá 100zão. O que está acontecendo com o bolso do vendedor? Está aumentando. O bolso do lojista está aumentando. Era 0, foi para 100, foi para 200, foi para 300. Então a taxa, a prestação que você está pagando é a aceleração. E o bolso do vendedor é a velocidade que está aumentando. Tá? Então aquilo que você paga todo mês, quando você compra a prestação, é o análogo da aceleração. Bacana, né? Pensar assim. Ajuda. Vamos adiante? Segundo exercício. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a razão constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ó, ele está dizendo qual é a aceleração e está dizendo que ela é constante. Tinha que ser, né? Tá? A gente está estudando MRUV. Pode-se dizer que sua velocidade e o deslocamento após 3 segundos, ó, isso aqui é o tempo final, né? E a outra coisa que eu não marquei que é importante, ó, ele fala que parte do repouso. Quem parte do repouso tem velocidade inicial igual a 0, né? Não esqueça disso. Então ele quer saber, nessas situações, quanto valem, respectivamente, a velocidade e o deslocamento. E a gente vai marcar a letrinha certa aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Os dados, a velocidade inicial é 0, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado e o tempo final é 3 segundos. Né? Ele quer saber em 3 segundos o que aconteceu. Ora, tem o tempo envolvido.
Tem V0, tem aceleração, vou usar as equações horárias. Então vai lá, equação horária das velocidades, V igual a V0 mais AT. Quanto vale para calcular a velocidade final? Quanto vale a velocidade inicial? 0. Quanto vale a aceleração? 2. Qual o tempo que você está estudando? 3 segundos. 3 segundos. 3 vezes 2, 6 mais 0, 6. Então a velocidade passados 3 segundos é de 2 metros por segundo. Veja que o móvel ele estava em repouso, ele estava parado. Só que passou a ficar sob a ação de uma aceleração. A gente vai ver mais tarde que a aceleração surge por causa da aplicação de uma força, certo? Mas o que importa para nós agora é que tem uma aceleração no movimento. Essa aceleração fez com que, deixa eu só olhar para os valores aqui, em 3 segundos, a velocidade de 0 passasse a ser 6. Tá? Dá uma olhada você lá também, ó. Né? O que eu estou falando é isso, ó. Ele passou de 0, a velocidade inicial dele era 0, olha aqui, ó, a velocidade inicial era 0, passou para 6 metros por segundo, porque ele ficou 3 segundos sob a ação de uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Interpreta para mim a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, a cada segundo, o móvel varia a sua velocidade de 2 metros por segundo. Isto. Beleza? Tranquilo? Agora ele quer saber também qual foi o deslocamento. Eu não tenho nenhuma equação pronta com o ΔS, mas olha aqui a malandragem, ó. Se eu pegar esse S, a gente já fez isso hoje, hein? Esse S0, se eu passar esse S0 para lá, eu fico com S menos S0. O que é S menos S0? É justamente o ΔS, certo? Então, se eu passar o S0 para lá mudando sinal, eu tenho o ΔS que ele quer que a gente calcule. Afinal de contas, ele falou que quer que a gente calcule o deslocamento, não é isso? Então, está aqui o ΔS. S menos S0 é o ΔS. Para o lado direito da equação, ficou V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir os valores que eu conheço. Velocidade inicial, 0. Tempo, 3. 0 vezes 3 dá 0. Então, quando você percebe isso, às vezes nem precisa colocar na equação. Coloquei aí para não, né? Para te ajudar. Quem sabe te ajudar, certo? A aceleração A, 2. Tempo considerado, 3. Então, 3 ao quadrado, não vai esquecer que o t nessa equação está elevado ao quadrado. Dividido por 2. Dá para simplificar esse 2 com esse 2? Fica 3 ao quadrado, que é 9. Então, ele deslocou 9 metros. Vamos interpretar o que aconteceu? Ele estava parado e ficou sob a ação de uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Em 3 segundos, ele adquiriu a velocidade de 6 metros por segundo e deslocou 9 metros. Tá? Então, ele teve que andar 9 metros, ele teve que deslocar, em uma trajetória retilínea, 9 metros para conseguir adquirir a velocidade de 6 metros por segundo. Para chegar a uma velocidade de 6 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. Um corpo parte do repouso em movimento uniformemente acelerado. Sua posição em função do tempo é registrada em uma fita a cada segundo a partir do primeiro ponto à esquerda, que corresponde ao instante do início do movimento. A fita que melhor representa esse movimento é... Gente, então o móvel que está andando de forma acelerada, ele está deixando pingos. É como se tivesse uma latinha de tinta presa nele pingando. Só que ela dá um pingo a cada intervalo de tempo, então a cada segundo, né? A gente pode imaginar, a cada segundo ela dá um pinguinho. Então ele está andando de forma acelerada e está deixando pingar e está marcando a trajetória acelerada que ele está executando, certo? E aí ele mostra em tiras, dá uma olhadinha lá, ó. Ele mostra nessas tirinhas. Então quais dessas tirinhas mostra que o movimento acelerado? Que ele fala no texto, né? Que, aqui ó, movimento uniformemente acelerado. Então, qual fita mostra isso? Se você lembrar daqueles corredores que eu mostrei, você marca essa fita sem pensar muito, certo? Se você olhar aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Ele está acelerando ou está retardando? Está retardando. O que está acontecendo aqui, ó? Ele está andando em intervalos de tempos iguais. Lembre que cada pontinho, ó, tem que ficar bem claro isso. A distância de cada pontinho se deu no mesmo tempo. Tá? No mesmo tempo, um pinguinho para o outro, o mesmo tempo, senão a gente acaba não entendendo o exercício. Então, aqui você tem um MRU, não é isso? Aqui a gente tem um MRU, a velocidade é constante e o móvel está deslocando ΔS iguais em intervalos de tempos iguais. O C é interessante, porque ele andou pouquinho, andou mais, a velocidade está variando para mais. Aqui, gente, ele está retardando, ele retardou o movimento aqui e aqui ele executou um MRU, pode ver, ó. Ele retarda nesses primeiros pinguinhos, nos 4 primeiros pinguinhos, e depois ele entra em MRU. E aqui, ó, ele acelera, anda com velocidade constante aqui, e depois ele retarda. Então aqui está acontecendo 3 coisas, né? Aqui ele está acelerando, aqui ele está em MRU, e aqui ele está retardando, ó. Né? Movimento retardado. Tudo bem? Tranquilo? Ó, se eu tirar agora essas montoeiras de linhas que eu fiz, você vai ver melhor. Olha lá. Certo? Tudo bem? Então aqui, ó, só para a gente matematizar um pouquinho,
Se eu pegar a equação... Veja, como a velocidade inicial é zero, eu eliminei aquele V0t da equação. Então a equação ficou ΔS, que é igual a ΔT quadrado... ΔS, que é igual a AT quadrado sobre 2. Então, olha só, eu considerei o primeiro segundo, 1 segundo. Se eu fizer essa conta, vai dar A sobre 2, que eu chamei de D. Então o deslocamento foi de A sobre 2. O ΔS foi de A sobre 2, que eu chamei de D, certo? Se eu agora pegar o próximo intervalo de tempo 2 e elevar ao quadrado, eu vou ficar com 4 vezes o A sobre 2. Ora, mas se eu chamei o A sobre 2 de D, então eu tenho 4D. E no terceiro tempo, no instante 3 segundos, vai ficar 9 vezes o A sobre 2. Como eu chamei o A sobre 2 de D, ele vai andar 9D. Só que tem que tomar cuidado, porque esses deslocamentos, eu estou me referindo desde o mesmo ΔS. Então, ó, ele andou D daqui para cá, certo? Olha para a figurinha, ele andou D. Daqui, isso se você deixar 1 segundo, ele se movimentando. Se você deixar 2 segundos, ele vai sair daqui e vai chegar lá, ó. Ele vai ter andado 4D, que foi o que a equação me mostrou, certo? Tudo bem? D e depois 4D. E daqui, se você analisar o movimento daqui em 3 segundos, ele vai sair e vai vir para cá, ó, certo? Então repare que se aqui é D, aqui é 4D e aqui é 9D, que foi exatamente os resultados que as equações horárias me trouxeram, ele andou D aqui, deixa eu apagar. Você entendeu o que eu fiz até agora? Então olha só, se ele andou D daqui para cá, depois daqui para cá ele andou 4D, mas já tem D, então ele andou 3D aqui. Daqui para 3 segundos, ele andou 9, daqui para cá, 9D, mas como ele já tinha andado 4D para cá, aqui dá 5D, percebe? Então eu tenho D, 3D e 5D, tá ok? Entenderam a ideia? Então marcamos a fitinha C, certo? Para marcar a fita C, não precisava fazer aquelas contas. Eu acho que só de olhar a gente já marcou. Tanto que eu resolvi o exercício primeiro olhando, né? Mas é bacana depois você olhar com atenção o que essas equações te trazem. A questão do D, do 4D e do 9D, certo? Dá uma olhada com atenção nessa figura, eu tenho certeza que você vai entender. Tranquilo? Beleza? Até a próxima aula, gente, onde nós vamos analisar os gráficos dessas funções horárias que apareceram aí hoje. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.